Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje a igreja nos convida a celebrarmos a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Aqui é dentro da liturgia da igreja, e principalmente para nós católicos, muitas vezes não conseguimos entender esta celebração, a qual hoje nós vivenciamos na vida da igreja, nas vidas das comunidades, na vida paroquial. Nós temos a nossa fé na Mãe de Deus, mas muitas vezes nós não conseguimos entender que nós chamamos dos dogmas da fé. A Assunção de Nossa Senhora, ela não é, ou melhor, ou não está transcrita nas verdades que nós chamamos contida na Sagrada Escritura. O dogma de fé é o Papa que promulga, o Papa que determina, mas após grandes estudos e manifestação da fé do povo de Deus. Por isso que hoje nós celebramos, ou melhor, as leituras que nós escutamos, nós lembramos de Cristo que vence a morte, mas também as leituras que nos lembra Maria como serviço, Maria como sinal de obediência, Maria aquela que vai ao cuidado do mistério, que nós dizemos assim, do qual Cristo revela tanto a ela, mas também na vida da sua prima Isabel. Então nós temos essa realidade do serviço, nós temos a realidade da obediência, a realidade que manifesta, por isso que nós lembramos essa realidade de quem foi Maria nesta vida terrena. E aqui precisamos entender o dogma do qual nós celebramos hoje, um dos 5 dogmas da qual nós celebramos sobre Maria, e é bom a gente fazer esse recordar, porque nós muitas vezes perdemos a realidade que nos chama, a realidade que nos chama a nossa fé, mas ao mesmo tempo, muitas vezes o padre tem que falar, né? Nós cristãos não se preocupamos com aquilo que verdadeiramente nós acreditamos. São poucos se procura as realidades de fé, os dogmas para ler, e principalmente a Sagrada Escritura, que deve ser a nossa fonte, que deve inspirar, que deve nos dar, que deve mostrar, que deve ser a nossa fonte de vida. E muitas vezes nós não vamos, ou melhor, nos recorremos a esta realidade. Para recorrermos, ou melhor, para entendermos um pouco do que a Assunção, primeiro temos que distinguir entre duas realidades, ou melhor, entre outras realidades. São duas palavras que se parecem, mas que têm sua função ou sua realidade totalmente diferente na vida teológica da igreja. Primeiro, a Assunção e a Ascensão. São duas coisas totalmente diferentes, mas que soam ao nosso ouvido coisas parecidas. Jesus foi o quê? Jesus subiu ao céu. Maria foi levada ao céu. Nós celebramos quando Jesus sobe, como é o nome? Jesus ascendeu. Português. É Ele que sobe. Maria é assunta, ela é elevada aos céus. E o dogma da fé da qual nós celebramos hoje, Maria foi elevada ao céu de corpo e alma. Padre, que conversa é essa? E diz assim, nas últimas linhas do dogma: após a sua dormição terrena, Maria é levada de corpo e alma aos céus. E para entendermos essa origem, nós precisamos ir no outro dogma chamado Imaculada Conceição. Maria, criada por Deus, escolhida por Ele,
Aí aqui vocês poderiam olhar e perguntar, mas padre, por quê? Aí o padre, não vamos conseguir responder essa realidade que nos é apresentada. Por que Deus escolheu Maria? Porque Ele achou a predileta entre todas. E ainda por cima, criou, manifestou, fez em Maria imácula, que significa sem pecado original. Ela não traz aquela marca que nós trazemos. Para o Filho do homem, ou melhor, para o Filho de Deus, o homem verdadeiro e verdadeiramente Deus, Jesus Cristo, para vir ao mundo, precisava também dessa realidade. Ele veio em uma mulher imácula, ou seja, Deus a preservou. Mas por quê? Porque Ele quis dessa forma, para manifestar o mistério do qual Deus viria ao mundo. Nós morremos por uma única questão, porque nós estávamos no paraíso com Deus, nós vivenciávamos juntos com Deus. O fruto do conhecimento que o homem experimentou deu a ele a realidade da morte, porque só Deus conhecia. A partir de agora o homem conhece o bem e o mal. Por isso que Cristo morre, mas ressuscita, para manifestar o poder que Ele tem também sobre a morte. A morte não nos prende mais. Como pode Maria morrer se ela não tem o pecado original? Maria não tem o pecado que faz com que aconteça a morte. Por isso que ao morrer, depois de estudos teológicos, depois da manifestação também do povo de Deus, que acreditava piamente nisso. Por isso que a gente tem que estudar filosofia para fazer essas realidades. Para entender o sentido lógico, o sentido profundo, depois o sentido teologal, os estudos que nos lembram essa realidade. Por isso que, preservada do pecado, Maria não morre. Ao final de sua vida terrena, ela é elevada. Maria é elevada aos céus, porque ela não pode morrer, porque ela foi preservada, ela não conhece a experiência da morte. Por isso que chama dormição de Maria. Espero que o padre não falou nem heresia, não. Mas o que eu me lembro dos meus anos todos de teologia, é essa que o resumo é muito mais profundo, mas para nós entendermos é esse. E aí tem aquela tradição que nós temos, hoje vocês vão ver milhares de fotos no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, os anjos levando, tem uma imagem bonita, vários anjos agarrados com lençol e Maria deitada, arrodeada de rosas. É uma imagem, não quer dizer que foi daquela forma. Mas aquilo nos lembra este dormir, esta dormição e esta, do qual Cristo eleva ela. É por Cristo que ela, é por causa de Deus que ela é elevada. Não é por ela própria. Por isso que ela vai dizer, a minha alma engrandece o Senhor. O meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois Ele fez em mim grandes coisas, grandes maravilhas. E santo é o seu nome. É por Deus que ela é elevada. Diferente de Jesus Cristo. É Ele que sobe. Maria é elevada por causa do seu Filho. E também desse mistério e ao mesmo tempo desse sentido do pecado original que nós precisamos entender. Quando nós entendemos tudo isso, nós vamos entender porque Maria foi elevada aos céus. Se não recorrermos, se não entendermos a teologia do pecado, essa origem, o pecado adâmico, o que causa na vida e as consequências disso, nós não conseguiríamos entender também porque Maria é imaculada. Porque Deus a escolheu, porque Deus a preservou, porque Deus a elevou. Porque ela é concebida sem pecado original, mãe de Deus, virgem antes, durante e depois do parto. Só vamos entender no mistério de fé quando entendermos toda essa realidade. E aí celebrarmos a Mãe de Deus tem um sentido.
O sentido de Maria ser elevada aos céus, assunta aos céus, nos lembra uma coisa muito importante, da manifestação também nossa, da esperança dos filhos e filhas de Deus, também ser elevada aos céus. Por isso que nós cristãos, por nós católicos, olhar para a Mãe de Deus é essa aproximação do seu Filho. É ela que nos conduz, é ela que nos faz com que chegamos a seu Filho. É ela que manifesta para nós, e aí nós começamos a entender dessa realidade do Evangelho, a aplicação de quê? Do serviço, da obediência, de fazer a vontade dEle. Por isso que nós escutamos hoje essa realidade no Evangelho. Manifesta para nós o quê? Uma obediência, de que sempre fez a vontade de Deus. Maria mostra nesse serviço de quê? Que ela compreendeu aquilo que Deus manifestou em sua vida. Após escutar, ou melhor que nós chamamos a anunciação, Maria vai ao encontro da sua prima Isabel. Por quê? Ela acreditou que sua prima estava grávida e ela seria a mãe do Salvador. Claro, a gente precisa entender que hoje nós temos um processo de racionalidade totalmente diferente da compreensão do período anterior. Ai, padre, ela entendeu tudo isso, tem sentido teológico que a gente acabou de escutar aqui. Não, ela sabia que seria mãe do Altíssimo, mas entender como é que manifesta toda essa teologia que nós temos hoje, isso é evolução que nós chamamos da ciência teológica, para a gente conseguir entender. Porque se a gente pensar o raciocínio todo teológico que nós temos hoje para o tempo de Maria, oh Jesus, a gente vai se perder no meio do caminho. Ela acreditou no que Deus a manifestou no mistério da encarnação. Isso é o mais importante. Ela fez com que o projeto de Deus se cumprisse. Fiat, faça-se, e cumpriu tudo aquilo que ela acreditou. E ir ao encontro de sua prima manifesta essa ação da vontade, do serviço, de se entregar. E hoje nós podemos olhar, mas em especial aqui, saindo do contexto, vamos olhar do dogma e indo para o qual a data que nós celebramos hoje. Nós celebramos hoje o dia do religioso, da religiosa. Parte também desse sentido de Maria. Quando se nós olharmos a tradição após a ressurreição, após a instituição do sacerdócio, da Eucaristia, olhar para a vida religiosa, Maria é essa que inspira a vida religiosa. É aquela que é chamada dentro já de uma realidade existente, tanto da cultura judaica, tanto daquilo que nós já vemos desde o Antigo Testamento, dos homens. A vida religiosa, a que é manifestada na pessoa de Maria também. Maria é essa docilidade do serviço. A mãe, mas ao mesmo tempo, esse sentido que mostra a sua fidelidade. E aí nós olhamos as irmãs, os irmãos, nós chamamos a vida religiosa. Cada um na sua congregação vai manifestar esse termo, esse frates, né, que chama fraternidade. Irmão significa viver na mesma irmandade, na mesma congregação, na mesma fé em Jesus Cristo, com seus carismas que se manifestam em cada congregação, em cada comunidade religiosa, em cada irmão e irmã que professam a sua fé em Jesus Cristo e se entrega a Ele. Hoje é um dia de exultarmos, é um dia de verdadeiramente agradecer a Deus também pelo dom das vocações. Que vocês, hoje aqui nós temos um diácono, um religioso, o irmão Francisco, o diácono Cosmo, e temos, cadê as freiras? Estão todas quatro aqui. Então, 1, 2, 3, não, 3, não vi a outra não. As 3 irmãs, mas a outra religiosa também, não pode esquecer, só aqui na igreja.
que eu fiz essa contagem para olhar. Essas 4 irmãs e esses 2 irmãos, que nós chamamos no primeiro grau da ordem, o diaconato, são primeiros chamados a esse grande sentido que Deus dá, de seguir a Ele. A vocação é algo belíssimo. É deixar tudo por um único amor verdadeiro que foi manifestado em nossa vida. E se a gente for profundamente, ou melhor, formos muito mais além, no sentido psicológico, imagine, é a gente renunciar àquilo que a gente tem de mais amor dentro da nossa vida, que se nós percebemos é a nossa família. E muito mais além, em construir uma família que pertence a Cristo. Renunciar tudo por uma única causa. É lembrar dos profetas. Deixei tudo. E o Senhor me traz aqui. Essa é a realidade da vida religiosa, do religioso. Que souberam amar Cristo. Em tudo. Na sua condição humana. Nas suas fraquezas. Nas suas fragilidades. É deixar que o barco seja lançado no mar. E saber que é Jesus que guia a vida de cada um de nós. É a confiança plena em Jesus Cristo. Sem saber para onde vamos parar. A única meta é o céu. A única meta, tanto nossa da vocação, mas em especial aqui hoje, que nós lembramos da vida religiosa, é o céu. Nós não programamos para onde nós vamos. Eu sim, porque eu sou diocesano, mas olha onde eu vim parar, por a escolha missionária que eu fiz. Mas a vida religiosa não tem um caminho. Eu vou ficar aqui, eu vou ficar ali. É entregar-se piamente, todo, nas mãos de Deus. E não existe idade. Não existe limitações que nós chamamos física. Nós temos 2 senhoras, 2 freiras, que mostra que a vocação religiosa vale a pena. São vários anos de vida. Temos 2 novas, a irmã Lisandra e a irmã Angelita. São as mais jovens, no sentido jovem no espírito também e jovem na idade. Mas são as mais jovens, mas olhar para as 2 senhoras, com todo respeito, com os cabelos brancos que nós vemos aqui, mostra que o amor é importante. Que Deus as chamou. Que pode e vale a pena a vida religiosa. Quantos anos de vocação e serviço a Deus, até os seus cabelos brancos manifestam isso, de amor a Jesus Cristo, sem perder o foco em todos os caminhos que já passaram. Aqui não é o fim, mas é um começo da vida do céu. E mostra essa manifestação da vida religiosa, ou do religioso, que não existe limites no amor de Deus. Sai das suas terras, e aqui nós temos terras distantes, viu? As irmãs mais do sul, mas ainda de lugares diferentes, que nós temos o diácono Cosmo, eu só lembro os nomes de Canidé, esse aqui é maranhense, de Caxias, né? De Caxias, para a gente perceber que nós nos unimos por um único amor, que nos faz em comum. Jesus Cristo de Nazaré. Quem está na vida do leigo e leiga não vai perceber tanto que a gente vive. Mas dentro das comunidades nossas, nós vamos entender o quanto o mistério de Deus se manifesta nas nossas vidas.
As irmãs moram, e muitas vezes com pessoas de vários países, que se tornam irmãos, sem nunca termos visto na vida ou morado juntos. Por causa de quê? Da vida religiosa, do chamado de Deus. A vida religiosa significa isso, o chamado de Deus. É o sinal de apontar a Jesus Cristo. Então devemos louvar a Deus no dia de hoje, olharmos para Maria, a mãe de Deus, e também olharmos para estas mulheres, estes homens religiosos, religiosas, de toda a nossa diocese, que são muitos, e louvado seja Deus, muito no sentido, mas pouco para as dimensões que nós temos territorial. Com eles nós temos limitações, imagine-se a vida religiosa. O sentido que são nestas comunidades, nessas paróquias, o sentido da graça de Deus na sua peculiaridade, no seu sentido, no seu amor, na sua fraternidade, nesse gesto de mãe, de pais, que muitas vezes nós olhamos no religioso, na religiosa, que nos inspiram essa graça do amor de Deus, na prática da vocação do qual cada um de vocês exerce, no chamado de vocês. Nós só temos que render graças no dia da Mãe de Deus, pelo seu chamado, pelo seu sim, pela sua vocação, por sua consagração, pela obediência, pela pobreza e pela castidade, que vocês deram tudo a Jesus de Nazaré. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.